Muito bom dia, senhoras e senhores. Sejam todos muito bem-vindos ao 10º Encontro Nacional da Indústria, ENAI 2015, uma iniciativa da Confederação Nacional da Indústria, CNI, e co-realização do SESI e do SENAI, que contribuem para o dinamismo e aperfeiçoamento da indústria brasileira. O Encontro Nacional da Indústria, ENAI, é a convenção anual do setor industrial brasileiro, que em 2015 comemora 10 anos de debates na defesa dos interesses da indústria. O ENAI reúne líderes empresariais, representantes de setores industriais e do governo para alinhar e validar posicionamentos com foco nas ações de defesa da indústria nacional e no desenvolvimento da competitividade do setor. A edição 2015 tem como tema central Brasil, ajuste e correção de rota. As sessões temáticas do evento discutirão como a indústria e o Brasil podem ajustar seus processos e atuar em possíveis correções de rumo. Este evento conta com o patrocínio das seguintes organizações: Caixa, BNDES, SEBRAE e Governo Federal. Para a abertura do 10º Encontro Nacional da Indústria, ENAI 2015, convidamos ao palco o presidente da Confederação Nacional da Indústria, Sr. Robson Braga de Andrade, acompanhado do ministro de Estado do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Armando Monteiro Neto. Para a abertura deste encontro, convidamos o presidente da Confederação Nacional da Indústria, CNI, Sr. Robson Braga de Andrade. Bom dia a todos e a todas. Eu queria fazer um agradecimento muito especial pela presença aqui com a gente do Ministro de Estado do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Armando Monteiro, nosso líder também na indústria, ex-presidente da Confederação Nacional da Indústria. Queria cumprimentar todos os presidentes de Federação de Indústrias aqui presentes, na pessoa do Antônio Silva, que é o vice-presidente da CNI, e a participação dos presidentes de federação na realização desse evento é o que o torna possível e que faz com que a gente possa trazer aqui para discutir durante esses 2 dias os temas de interesse da indústria nacional, todos os empresários, presidentes de sindicatos, lideranças empresariais da indústria do Brasil. Também fazer um cumprimento, um agradecimento pelo apoio, pela parceria ao presidente do Conselho Nacional do SESI, Gilberto Carvalho. Obrigado pela presença. Cumprimentar os parlamentares presentes, os presidentes das associações brasileiras das indústrias, e o faço na pessoa do Humberto Barbato, também aqui presente. Senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos. Esse Encontro Nacional da Indústria se realiza em um momento extremamente complexo da história do Brasil. Vivemos uma situação que exige urgência na solução de questões econômicas, políticas e institucionais, que são obstáculos ao pleno desenvolvimento do país. Neste ano, o eixo central dos debates do ENAI será justamente Brasil, ajustes e correções de rota. Hoje e amanhã discutiremos a crise brasileira e os entraves, sejam eles conjunturais ou estruturais, ao aumento da competitividade da economia brasileira. Nos painéis do encontro, trataremos dos cenários da economia, analisaremos a importância do Congresso Nacional para o ambiente das empresas, debateremos soluções para elevar a produtividade na indústria e para inovar a ação sindical, e promoveremos a discussão de uma agenda para o setor industrial. No segundo dia da programação, teremos a honra de receber o ex-presidente dos Estados Unidos, Bill Clinton, que vai proferir a palestra magna sobre a economia global pós-crise.
Com as discussões que teremos, vamos colocar mais uma vez com o debate nacional em favor da superação de problemas que atrasam a realização do nosso potencial como uma das maiores economias do mundo. Afinal, não podemos assistir, como meros espectadores, à deterioração do país. É preciso trabalhar para evitar que a crise se aprofunde, tornando ainda mais difícil a remoção dos obstáculos que nos afligem. É fundamental que o Brasil possa garantir uma agenda mínima que nos permita enfrentar as dificuldades de governabilidade e que possibilite prover as demandas de modernização econômica, política e institucional. Essa pauta já existe. Ela está presente nas propostas que apresentamos no ano passado aos candidatos a presidente da República. E apenas para citar exemplos recentes, também se manifesta na Agenda Brasil, feita pelo Senado Federal, e no documento Ponte para o Futuro, lançado pelo PMDB. Na verdade, temos todos os diagnósticos. Precisamos agora de ação, de construção de consensos, de firme decisão política para fazer, com rapidez, as mudanças normativas e legislativas de que o país necessita. A travessia exige rumo e comprometimento em torno das reformas institucionais. Não podemos deixar que o imobilismo, a inércia e a falta de compromisso público destruam o Brasil. As reformas econômicas precisam ser acompanhadas da modernização das instituições políticas, para que não tenhamos que viver de novo o clima de paralisia que tomou conta do cenário nos últimos meses. A indústria não aguenta mais e o país também não aguenta mais. Senhoras e senhores, o Brasil é maior do que qualquer crise. Sempre soubemos enfrentar e vencer momentos difíceis, mas é importante que se tenha uma perspectiva mais ampla sobre a atual situação. A situação é grave mesmo. O Produto Interno Bruto caiu 2,1% no primeiro semestre de 2015 e deve fechar o ano com retração de 3%. Será o pior resultado desde o confisco de ativos financeiros, que o confisco de ativos financeiros produziu uma recessão de 4,35% em 1990. Os números da indústria de 2015 serão, infelizmente, ainda piores. A contração do PIB industrial deve ser em torno de 6,1%, com queda de 8,2% na construção e de 9,5% no segmento de transformação. Dessa forma, a participação da indústria de transformação no Produto Interno Bruto continuará caindo. Esse segmento chegou a representar 25% do PIB nas décadas de 80 e 90, tendo um declínio gradual desde então e podendo chegar a este ano a apenas 9%. Os desajustes do Estado brasileiro estão na raiz desse desempenho econômico muito aquém do nosso potencial. Alguns desses desajustes são facilmente identificados. Um Estado mal dimensionado e burocrático, regras que estimulam o crescimento contínuo dos gastos públicos e pressionam o aumento da carga tributária, insegurança jurídica, a paralisia decisória em definição de prioridades e agendas que não evoluem, incapacidade de prover serviços eficientes nas atividades básicas do Estado e regulações excessivas e ineficientes, que estimulam a burocracia e a corrupção. Tudo isso tem um enorme impacto na qualidade de vida das pessoas e na produtividade, que é a forma primordial de promoção do crescimento sustentável. A expansão econômica de longo prazo depende criticamente da produtividade e da inovação. No Brasil, existe uma conjugação de fatores em favor da ineficiência. O setor público necessita mudar para ser eficaz. A sociedade precisa de um Estado
que gere resultados, não de um que produza problemas em escala industrial. A complexidade é característica das sociedades abertas e democráticas. O diferencial que traz o sucesso está em criar instituições funcionais que tenham capacidade de negociar soluções, tomar decisões e criar um ambiente favorável à prosperidade. A agenda adequada para a superação do momento em que vivemos vai além da resolução de temas conjunturais. Ela precisa atacar entraves estruturais. As transformações na relação entre o Estado e a economia têm impacto na forma de operação do setor privado. Isso se reflete na governança, nos procedimentos e na forma de interação entre as duas áreas. Ou seja, o Estado precisa ser eficiente, ágil, transparente e com competências bem definidas. Nossas leis e regras devem favorecer a racionalização de despesas e não o crescimento contínuo de gastos e a má alocação de recursos. As decisões tomadas e os critérios que as fundamentam devem ser de amplo conhecimento público, com um processo permanente de prestação de contas à sociedade. As ações precisam ser feitas com base nos benefícios, mas também nos custos. O Brasil pode crescer mais e melhor ao enfrentar as questões regulatórias. São medidas de baixo custo fiscal que têm a capacidade de reduzir ou eliminar a insegurança jurídica e os obstáculos à produção e ao investimento. A magnitude e a intensidade da crise aumentam a importância de ações que gerem impacto sobre as condições de operação das empresas. Há muito a ser modificado na estrutura tributária, nas relações de trabalho, na legislação ambiental e na regulação das concessões. O momento exige transformações abrangentes. É preciso que o setor público se comprometa com uma profunda melhoria do ambiente de negócios no Brasil. A agenda passa pelo reequilíbrio macroeconômico, pois a estabilidade e a previsibilidade são condições fundamentais para o crescimento. Mas o ajuste precisa ser rápido e cirúrgico para minimizar os custos que o acompanham. Nessa agenda, é fundamental sustar iniciativas que agravem o quadro fiscal de longo prazo, aumentem custo para as empresas, deteriorem as condições de competitividade e gerem incerteza sobre o futuro. É com crescente preocupação que acompanhamos o jogo político se transformar em fonte de construção de despesas para o futuro. Esse jogo certamente destrói o país. O problema fiscal brasileiro deve ser enfrentado de forma estrutural. As fontes de pressão sobre os gastos públicos precisam ser atacadas na origem, evitando que despesas sejam criadas. É necessário rever regras automáticas de expansão dos gastos, assim como se deve dar atenção às mudanças demográficas que afetam a previdência social. Não podemos mais ser submetidos a ajustes provisórios e de baixa qualidade, que penalizam os investimentos e elevam a própria ineficiência do Estado. Rejeitamos, de todas as formas, as constantes propostas de criação de impostos e de aumento dos já existentes. Não aceitamos, de maneira alguma, a ressurreição da CPMF. Quem produz e cria emprego neste país não suporta mais pagar tanto imposto. Quem gera riquezas neste país não tolera mais ser submetido a um sistema tributário caro, complexo e ineficiente. Pelo caminho do aumento da carga tributária, não chegaremos a lugar algum. Por essa via, só se conseguirá agravar o cenário de recessão ao qual fomos lançados por medidas equivocadas que precisam ser corrigidas. É preciso melhorar o ambiente de negócios
com mudanças que gerem impacto na percepção dos produtores e investidores, notadamente nas áreas tributária e de relações do trabalho. Aqui, um comentário. O mundo de incertezas, obstáculos e interferências das relações de trabalho no Brasil é hoje um dos principais problemas que precisamos enfrentar. Ele aniquila a vontade de empreender e limita a criação de empregos. Não por acaso, quando visito empresas, independentemente de seu tamanho, identifico uma ânsia em aumentar a automação, usar robôs para evitar o excesso de problemas trabalhistas. Também necessitamos de uma revolução na infraestrutura, área que abre grandes oportunidades. Após mudanças em alguns marcos regulatórios, o fundamental agora é atuar para que as condições de atração do investimento sejam realistas, seguras e rentáveis. Da mesma forma, devemos assegurar o foco nas exportações, por meio de iniciativas que promovam a desburocratização, a facilitação do comércio, a abertura de mercados e a mudança de preços relativos, que tornem atraente a atividade exportadora. O país não pode mais postergar a solução dos seus problemas econômicos, políticos e institucionais. Eles são graves, complexos e urgentes. Não é possível aguardar por um momento em que as questões em jogo sejam gradual e lentamente resolvidas. Temos pressa, não podemos mais esperar. Precisamos atuar com energia e persistência. Essa é uma tarefa de todos, empresários, trabalhadores, instituições da sociedade civil, governo, Congresso e Judiciário. Caros companheiros, a indústria brasileira é o segmento produtivo que mais sofre o impacto negativo do ambiente recessivo que domina a nossa economia. A queda de demanda e as condições de competitividade terminam por reduzir a produção e o emprego, desestimulando o investimento e minando nossa confiança. Ser empresário nesse ambiente é um desafio muito difícil. Os obstáculos tributários e trabalhistas travam o espírito empreendedor e retiram as condições de produzir mais e de gerar empregos de qualidade. A burocracia sufocante impõe exigências descabidas e onerosas às nossas empresas, mesmo em momentos de dificuldades. Estamos aqui no ENAI para apresentar sugestões e propostas para mudar o Brasil. Somos um grupo muito grande e muito importante de empreendedores que luta para produzir, investir e fazer o país crescer. Esse bom combate se faz também com a nossa ação sobre os representantes no Congresso. Cada um de nós precisa pressionar deputados e senadores para que contribuam na construção desse ambiente de flexibilidade e de estímulo ao investimento e à produtividade. Sem nossa ação, as necessárias medidas de ajustes e de correção de rotas dificilmente vão avançar. A indústria precisa de vocês, não apenas em suas fábricas, onde labutam pela eficiência e a produtividade, mas em suas bases, na ação de convencimento e de mobilização para viabilizar as propostas que poderão transformar o Brasil. A indústria e o Brasil contam com seu entusiasmo e participação. Como já fizemos várias vezes, vamos sobrepujar mais essa crise, com trabalho e com energia. Os desafios são grandes, mas a nossa capacidade de superá-los é ainda maior. Devemos manter o otimismo e a confiança no nosso país. Esse momento adverso certamente passará com nosso trabalho e com nossa união. Bom trabalho a todos, boas reflexões, boas decisões e muito obrigado a todos pela participação nesse encontro.
Passamos a palavra, neste momento, ao Ministro de Estado do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, senhor Armando Monteiro Neto. Muito bom dia a todos. Eu quero saudar o presidente Robson Braga de Andrade e a quem cumprimento pela realização dessa grande convenção da indústria, que se realiza já no 10º ano e que marca esse momento de afirmação e de presença da indústria brasileira no debate dos grandes temas de interesse do país. Quero estender essa saudação a todos os presidentes de federação de indústria de todas as regiões do país que aqui comparecem, presidentes de associações setoriais da indústria. Quero cumprimentar os parlamentares que vão, inclusive, participar aqui dos debates. Quero saudar autoridades governamentais aqui presentes, secretários estaduais, diretores e colaboradores do sistema CNI, representantes da imprensa aqui presentes. Companheiros, não se pode deixar de reconhecer que esse encontro 10º ENAI se realiza numa quadra de grandes dificuldades em que o nosso país vive, em que há uma conjugação de circunstâncias que decorrem de um quadro de dificuldades econômicas e de grandes turbulências de natureza política. Esse quadro, longe de ser motivo de desânimo e de abatimento, deve nos conduzir a todos a uma reflexão no sentido da compreensão das ações que juntos temos que empreender para que o país possa superar esse momento de adversidades e, sem dúvida nenhuma, seguir na trilha da realização e da potencialização de todos os seus recursos, porque o Brasil é maior do que qualquer crise. Olhando a própria trajetória da indústria brasileira, nós sabemos que ela tem tido uma grande capacidade de superar dificuldades episódicas, mesmo em meio a cenários de grande desequilíbrio macroeconômico, como foram aqueles que marcaram durante muito tempo a vida brasileira. Temos agora um quadro desafiador. O Brasil precisa reequilibrar a sua economia. E a primeira dimensão desse processo de reequilíbrio necessariamente nos remete à discussão da questão fiscal. Para além, inclusive, das medidas de ajuste que estão em curso e que são absolutamente necessárias. Eu creio que o nosso desafio, mais do que promover um ajuste fiscal de curto prazo, é inaugurar um regime fiscal que seja verdadeiramente sustentável. Analisando a trajetória das contas públicas no Brasil, ao longo dessas 2 últimas décadas, o que nós assistimos é um processo contínuo de elevação e de expansão do gasto público num ritmo muito superior ao do crescimento da economia. Por outro lado, temos um quadro muito difícil, especialmente na área da Previdência. O Brasil precisa promover uma nova geração de reformas na Previdência. O Brasil não pode deixar de responder às mudanças que ocorreram, inclusive as mudanças demográficas, o que significa dizer que o Brasil se atrasou no encaminhamento de algumas reformas, e é bom lembrar que o déficit da Previdência Pública, segundo todas as projeções, alcançará no próximo ano, se considerarmos o regime geral e o déficit na área do funcionalismo público, vai alcançar 200 bilhões de reais no próximo ano. Um país ainda jovem como o nosso não pode gastar 10% do PIB
com o financiamento da Previdência. Portanto, mais do que promover um ajuste fiscal de curto prazo, o Brasil precisa implementar uma agenda de reformas que seja capaz de pôr um freio à contínua expansão do gasto público do Brasil, que possa promover as reformas necessárias na Previdência para que esse sistema se torne sustentável ao longo do tempo. E que possamos, inclusive, considerando o nosso regime orçamentário, quebrar uma estrutura de vinculações que conferem grande rigidez ao gasto público brasileiro. Portanto, e sabemos que essa agenda é uma agenda que demanda o mínimo de entendimento político. E aí, eu gostaria de dizer que a indústria brasileira, através de suas lideranças mais representativas, tem, nesse momento, a grande responsabilidade de, ao lado de outras forças sociais, clamar por um entendimento político nesse país que permita que se promova um entendimento em torno de uma agenda mínima. Uma agenda que não se destina a ajudar esse governo, mas na dimensão daquilo que pode corresponder a uma agenda de Estado. Não é razoável que a disputa política possa prejudicar a implementação de reformas que toda a sociedade brasileira reconhece como absolutamente indispensáveis e urgentes. Nós que acompanhamos ao longo do tempo o processo de evolução do pensamento industrial brasileiro, que aqui se traduz numa agenda que foi magnificamente exposta e, de forma muito clara, vocalizada pelo presidente Robson. Nós sabemos que a indústria brasileira tem hoje uma compreensão exata da dimensão dos nossos desafios e daquilo que pode se constituir no foco da ação para a resolução dos graves problemas e dos desequilíbrios que hoje marcam a vida do país. No entanto, eu gostaria de dizer que a indústria brasileira precisa ter uma ação política e não quero de forma alguma referir a política na sua dimensão partidária, mas na ação de influência da indústria, que deve se realizar necessariamente através de um processo de diálogo com todos os setores da sociedade brasileira, inclusive com a capacidade de construir alianças para que essa agenda possa efetivamente ser movida na direção da resolução desses graves problemas que nos afetam. Ou seja, é hora de mais mobilização, de mais articulação e é hora de se intensificar o diálogo com todos os setores da sociedade brasileira. Creio que é especialmente importante dialogar com as forças políticas do nosso país, dialogar com os partidos, com o Congresso, com os parlamentares, para que possamos construir uma base mínima de entendimento, sem a qual nós assistiremos um processo de contínua paralisia dessa agenda inconclusa e já atrasada de reformas que o nosso país não realizou. Além da dimensão da criação de um regime fiscal verdadeiramente responsável, o Brasil precisa melhorar o seu ambiente de negócios, precisa avançar numa agenda pró-competitividade. E aí eu quero, em meio a esse momento de certo pessimismo, eu quero compartilhar uma opinião e que é fruto de uma reflexão que temos feito, de que o realinhamento cambial e o realinhamento dos preços relativos, que de qualquer modo está em curso na economia brasileira, abre uma nova perspectiva para a indústria desse país. Nós não nos demos conta do prejuízo extraordinário
que o longo período de valorização cambial nos impôs, especialmente significando para a indústria manufatureira desse país um extraordinário ônus, na medida em que assistíamos um processo de valorização da nossa moeda, de elevação dos custos sistêmicos e, sobretudo, de uma perigosa defasagem entre a evolução do custo unitário do trabalho e da produtividade do nosso país. Com o realinhamento cambial, nós temos condições de compensar uma parte desses custos sistêmicos que haveremos de reduzir numa agenda de médio prazo. Portanto, eu acho que a nova realidade cambial abre uma perspectiva nova para a indústria brasileira. Mas reconhecemos que, se o câmbio é condição necessária, não é, no entanto, condição suficiente. É preciso avançarmos mais, é preciso melhorar o ambiente regulatório, reduzir a burocracia, melhorar o ambiente na área tributária, ainda que isso não se traduza em redução da carga a curto prazo, reduzir obrigações acessórias. Creio que temos aí uma agenda que, de resto, a indústria brasileira já conhece. No plano das relações do trabalho, o Brasil não pode ter um marco como o existente, que desconsidera que, no mundo, o contrato é uma forma muito mais adequada de regular as relações do que a rigidez da legislação. A lei não acompanha as mudanças que têm ocorrido, estruturais inclusive, no ambiente da produção. Portanto, precisamos de mais espaço para autocomposição, para negociação, para um marco mais flexível, sem o qual o Brasil ficará irremediavelmente prejudicado no contexto hoje do acirramento da competição em escala global. Me permitam também dizer que há uma dimensão nessa nova agenda que o Brasil tem que valorizar mais e mais. É a maior inserção do país no comércio internacional. Em que pese algumas dificuldades que nos foram criadas em decorrência de acordos que promovemos no passado, há um amplo espaço para que o Brasil avance na perspectiva de uma maior integração à rede de acordos internacionais. Há uma nova configuração no comércio global. Assistimos há poucos dias ao anúncio do Acordo Transpacífico, que representa algo de grande impacto no quadro das relações econômicas e comerciais. O Brasil não pode ficar numa posição de isolamento. Por isso, temos no Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio realizado um grande esforço para quebrar as barreiras que existem entre o Mercosul, os países da Aliança do Pacífico, aqui da América Latina, uma agenda mais realista, no sentido de nos colocar mais próximos do mercado dos Estados Unidos, e um grande esforço para, ainda esse ano, iniciar o processo da troca de ofertas com a União Europeia. Creio mesmo que a superveniência desse acordo do Transpacífico vai até para a União Europeia aumentar o interesse nesse acordo com o Mercosul, para que dessa forma possamos constituir um outro eixo nessa configuração e no desenho do comércio global, que promova um equilíbrio de modo a que não tenhamos uma posição de desvantagem nesse cenário de competição. Por isso, o Brasil precisa voltar-se mais para o comércio exterior, que pode ser uma fonte de dinamismo nesses próximos anos. Eu creio que há um tripé irrecusável: investimento, exportações e o aumento da produtividade. Com relação à política industrial, eu não queria deixar de dar uma palavra. Em meio a esse cenário de turbulência, é evidente que algumas medidas mais associadas
a uma visão mais macro da política industrial, ficam prejudicadas na medida em que não logramos ainda o reequilíbrio macroeconômico do país. Mas isso não significa que fiquemos condenados a uma posição de imobilismo. Creio que o Senai realiza uma experiência muito interessante que nós gostaríamos de ver ampliada e que aponta, meu caro presidente Robson, para a dimensão microeconômica do desafio da produtividade na indústria brasileira, que é um programa de extensionismo industrial, tecnológico e gerencial, através do qual se oferece às pequenas e médias empresas o suporte necessário para a melhoria de processos, para um foco mais completo na questão da capacitação da mão de obra e na própria agenda da inovação. Creio que ganhos muito expressivos de produtividade poderão ser obtidos se desenharmos de maneira adequada e construirmos um modelo de parceria em que o governo e instituições como o Senai possam multiplicar esse processo, de modo a que possamos ter a cada ano um grande número de empresas alcançadas por essa ação e, mais do que isso, uma ação que, diferentemente de outras da política industrial que tivemos, das outras gerações de política industrial, nos permite mensurar claramente os resultados, tendo em vista que há questões que se colocam fora da empresa, ligadas à logística, à infraestrutura, ao ambiente tributário, ao financiamento, que nos remete a uma agenda muito mais complexa e que não pode, de resto, ser totalmente encaminhada no curto prazo. Portanto, para não cansá-los, eu queria que esse encontro, ainda que reconhecendo o quadro de grandes dificuldades que atravessamos, ele possa se dar ainda sob o signo da esperança, porque a indústria brasileira tem dado ao longo do tempo demonstrações de que nós podemos superar as dificuldades, mas a superação das dificuldades nos impõe, primeiro, a visão de uma agenda, segundo, a capacidade de construir alianças e, terceiro, uma ação proativa, firme da indústria brasileira, no sentido de que possamos, junto ao ambiente político desse país, transmitir uma mensagem que é muito singela, a de que é hora de pensarmos numa agenda do país e deixarmos a radicalização, a arenga, a discussão política para um outro plano. Vamos juntos construir esse país que haverá de superar esse momento como fomos capazes ao longo do tempo de superar outros. Viva a esperança, viva o Brasil. Muito obrigado. Agradecemos as palavras do ministro Armando Monteiro Neto. Eu gostaria de convidar ao microfone novamente o presidente da CNI, o senhor Robson Braga de Andrade, que tem uma mensagem para as senhoras e senhores. Bom, eu vou quebrar um pouco o protocolo aqui. Nós fomos avisados agora, o ministro Joaquim Levy ligou para o Carlos Abijaldi, informando que ele teve não estava esperado, mas ele foi convocado para uma reunião com o ministro-chefe da Casa Civil e a senadora Rose, que é a presidente da Comissão Mista do Orçamento, para discutir provavelmente as propostas que estão no Congresso Nacional relativas ao ajuste fiscal. Mas ele se comprometeu a vir aqui hoje conversar com a gente e disse que faz questão de estar presente aqui no nosso encontro, ou ele vem na hora do almoço, ou logo após o almoço, ele estará presente agora. Então, nós vamos ter o segundo bloco, aquele bloco com os parlamentares, e coordenado aqui pelo William Vac.
estava marcado para 11 horas, então nós vamos ter aqui 15 minutos, que dá tempo da gente tomar um café, fazer um tour pelas exposições dos estados e a gente retornar uns 5 minutos antes para esse painel com 3 senadores, 3 deputados e o William Ovac, onde nós vamos ter oportunidade de debater as reformas e as propostas que estão no Congresso Nacional. Obrigado a todos.